Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Vitor Moraes, começa agora o Top 20. Hoje, dia 20 de abril de 2022, eu vou informar para vocês as principais notícias do dia. Vem comigo. Caiu a casa, hein? Na 20ª colocação, caiu a casa para a doleira Nelma Kodama. Ela foi presa num hotel de luxo em Portugal e é alvo da Operação Descobrimento. A primeira delatora da Lava Jato foi detida pela Polícia Federal numa investigação contra o tráfico internacional de drogas. Na 19ª posição, vamos falar de economia, porque o Fundo Monetário Internacional cortou a previsão de crescimento global para 3,6% nesse ano de 2022. O Brasil deve terminar o ano com um crescimento ligeiro de 0,8% e com uma inflação lá em cima de 8,2%. 18ª posição, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou os aumentos nas contas de luz de 4 estados brasileiros, depois do fim da taxa extra. Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe vão pagar mais caro pela energia elétrica. Os cearenses são os que terão o maior reajuste, 24,85%. E na 17ª posição, para você que acha que a gasolina no Brasil está entre as mais caras do mundo, você acertou. O preço está cerca de 15% acima da média. Isso de acordo com o levantamento que foi feito por um site de consultoria. Na 16ª posição da nossa lista, vai falar sobre investigação e mudança de jogo, porque a Polícia Civil de São Paulo concluiu que não há indícios de atos ilícitos cometidos pela Prevent Senior durante a pandemia. O Ministério Público disse que se surpreendeu com esse relatório e que a conclusão do inquérito da polícia não interfere na investigação. Bom, 15ª posição, depois de 20 dias, os funcionários do Banco Central suspenderam a greve, pelo menos até o começo de maio. Os servidores deram um voto de confiança para que o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, consiga uma proposta salarial melhor que o reajuste de 5%. Em 14º lugar, uma homenagem de responsa, de respeito. A história de vida lindíssima da jogadora de futebol Marta vai virar um filme. Marta foi 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo e é a maior artilheira da história da seleção brasileira. Mais que merecido, né? 13º lugar, mudando de assunto, vamos falar de investimento e também de persistência. O homem mais rico do mundo pretende investir até 15 bilhões de dólares na compra do Twitter. Você já sabe de quem a gente está falando, né? Dele, claro, Elon Musk. A maior parte do desembolso viria dos investidores, mas eles ainda precisam ser convencidos. E na 12ª posição, uma notícia muito triste. O Pelé voltou a ser internado num hospital aqui de São Paulo para tratamento de tumor no cólon. O rei do futebol deu entrada no hospital israelita Albert Einstein e, de acordo com o boletim médico, suas condições clínicas são boas e estáveis. Na 11ª posição, uma linda homenagem que aconteceu ontem, pelo Campeonato Inglês. Uma das cenas mais lindas já vista no estádio. As torcidas do Liverpool e também do Manchester United se uniram numa longa homenagem a Cristiano Ronaldo. No 7º minuto do clássico, todo o estádio se levantou e se uniu numa corrente de aplausos ao craque português, que passa por um drama pessoal muito forte depois da morte do filho dele, recém-nascido. Vamos acompanhar uma parte. E na 10ª posição, ainda sobre futebol, pela Copa do Brasil, o Fluminense venceu o Vila Nova por 3-2, o Remo bateu o Cruzeiro por 2-1, o América Mineiro fez 3-0 no CSA, o Bahia e Azures do Paraná empataram sem gols em Salvador. Mais 8 jogos serão disputados hoje. Destaques para Atlético Mineiro e Brasiliense, Curitiba e Santos,
o Juventude, que recebe o São Paulo, e o Corinthians, que enfrenta a Portuguesa Carioca. E na nona posição, agora o assunto é política. Em meio à crise do PSDB, João Dória e Eduardo Leite tiveram um encontro reservado em São Paulo. O ex-governador de São Paulo, escolhido como pré-candidato nas prévias do partido, tem sido boicotado pela ala pró-Leite. Oitava posição, nada feito. A Procuradoria-Geral da República não vê elementos para investigar o presidente Jair Bolsonaro no caso da ação de pastores no Ministério da Educação. Lindora Araújo disse que a citação não torna ninguém alvo de investigação e pede para o Supremo encerrar os 3 processos que envolvem o presidente da República. E na sétima posição, um pouco antes da guerra começar, lá na Ucrânia, o presidente Bolsonaro visitou a Rússia, Então, o governo brasileiro impôs o sigilo de 5 anos sobre os registros dessa viagem. O Itamaraty classificou os documentos como reservados, numa resposta a um requerimento de informação encaminhado pela bancada do PSOL na Câmara. Bom, e na sexta posição da nossa lista, o assunto agora são os Estados Unidos, porque o Joe Biden deve anunciar aí nos próximos dias outro pacote de ajuda militar para a Ucrânia. O presidente americano deve enviar 800 milhões de dólares para o país, o mesmo valor que ele mandou anteriormente. Na quinta posição, toma lá da cá. A Rússia expulsou 40 diplomatas da Holanda, da Bélgica e também da Áustria, como uma retaliação a esses países que também expulsaram funcionários da chancelaria russa. São 21 funcionários da embaixada belga, 15 da Holanda e 4 austríacos que deverão deixar o país em até 2 semanas. E na quarta posição de hoje é um pedido de ajuda humanitária, porque os ucranianos em Mariupol pedem uma ajuda para sair, para deixar a cidade. Um comandante da Marinha gravou um vídeo e fez um apelo para a comunidade internacional para retirar os civis e os militares de uma das maiores cidades ucranianas. Na terceira posição de hoje, ainda falando sobre a guerra, a Rússia não para. O Ministério da Defesa do país confirmou que fez, pelo segundo dia seguido, mais de 1.000 ataques a unidades de defesa da Ucrânia. Segundo eles, foram 1.053 ataques, sendo eles 106 em posições que os ucranianos até poderiam ficar para atirar contra os militares russos. Bom, e na segunda posição, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou os recursos de Daniel Silveira e ainda multou o advogado porque ele tentou adiar o julgamento marcado para hoje. Silveira é acusado de agredir verbalmente os integrantes do Supremo, incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o Tribunal e ainda tentar impedir o livre exercício do Judiciário. E a nossa primeira posição é dela, Eletrobras, porque o Tribunal de Contas da União retoma hoje o julgamento da privatização da Eletrobras. O pedido que deve ser feito ao ministro Vital do Rego deve adiar a decisão para depois do dia 13 de maio, que é a data limite para que a estatal seja vendida ainda nesse ano. Muito obrigado, por hoje é só. Obrigado pela audiência de todos vocês. Vejo vocês amanhã.